Seja louvado por isso. A doutrina da providência, ela já se inicia sendo exposta a partir da doutrina do decreto. O eterno decreto de Deus foi que é a causa primária de todas as coisas. Nós dividimos as doutrinas que formam esse compêndio em 3 partes. A doutrina do decreto, quando na eternidade Deus decretou todas as coisas que iriam acontecer numa Assembleia Trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Ali tudo foi decretado de uma só vez, toda a história do começo ao fim. A doutrina que vem depois da doutrina do decreto, é bom você prestar muito bem atenção nisso aqui, porque isso ajuda você a pensar melhor a respeito de questões diárias. Então, depois da doutrina do decreto, vem a doutrina da criação. Por óbvio, antes da providência vem a criação, porque não existindo as coisas não tem como haver providência. Então Deus, antes de governar todas as coisas, precisava criá-las. E Ele cria em 6 dias. Então a doutrina da criação mostra que os decretos de Deus, ou o decreto eterno de Deus, ele é consumado em primeiro lugar, trazendo as coisas que não existiam à existência. E ali, Gênesis 1 até Gênesis 3, isso está registrado. Depois de Gênesis 3, você tem a doutrina da providência, que é a forma como Deus age, dirige e cuida, administra todas as coisas. Depois que o homem é criado, depois que todas as coisas são criadas, ainda em Gênesis 3, para ser mais preciso, Deus começa a governar tudo que acontece. Não de uma forma distinta da criação, do decreto. Não foi, o pecado não pegou Deus de surpresa. As pessoas tendem a ter uma dificuldade de entender, de compreender o fato de Deus, sendo santo, permitir que haja pecado no mundo. Mas este pecado que aconteceu, o pecado primário, chamado pecado original, ele não saiu dos planos de Deus. Na verdade, ele estava nos planos de Deus no decreto. Deus decretou, inclusive, o pecado original e todos os demais pecados. Porque não sendo assim, isso fugiria da soberania do Senhor. Mas de uma forma tal, como diz o símbolo de fé, que Deus não é o autor do pecado, mas é um homem responsável pelo pecado. Não foi Deus que pecou, Deus decretou que isso aconteceria. Mas como Ele o fez? Ele o fez não segundo a maldade do seu coração, porque não existe. Ele fez de uma maneira santa, utilizando da natureza pecaminosa do homem, que escolheu, este sim, pela sua natureza mutável, ao invés de seguir nos caminhos do Senhor, seguir a sua própria lei, segundo aquilo que foi tentado ou foi proposto por Satanás. Então, dessa maneira, o que acontece dali em diante, depois do pecado, não sai do controle de Deus. Deus sabia que aquilo aconteceria, Ele decretou que aquilo aconteceria, mas o autor e responsável pelo pecado é o homem. Deus se vale da natureza pecaminosa do homem. Só que Ele se vale de uma maneira tal que todos os seus atos são santos. Porque o final de toda a história, que foi pré-determinado no decreto, é para a glória do próprio Deus. E Ele misericordiosamente, nesta história, decidiu que estes pecadores miseráveis, que preferiram seguir os seus próprios caminhos e não o caminho do seu Criador, muitos deles fossem, desde a eternidade, eleitos por Deus, para que, por meio da obra do seu Filho, providência do Senhor também, eles pudessem alcançar a salvação. Então, toda essa história, ela está condensada no decreto. Ela só é possível porque Deus criou, mas ela vai se desenrolar na providência. Mas isso se desenrola de uma maneira tão natural que nós percebemos como se as coisas estivessem acontecendo de uma maneira que fosse aleatória. Como se não houvesse exatamente alguém por trás, mas as coisas acontecem por uma sucessão de fatores. Isso é a forma que nós enxergamos naturalmente. Quando nós conhecemos Deus, quando nós conhecemos o Senhor por meio da revelação, percebemos algo que em um momento ou outro a gente naturalmente já percebia. Espera aí, tem alguma coisa aqui que se conecta muito bem. Parece que tem uma mão por trás de tudo isso, trazendo as coisas à existência e governando essas coisas para que, em vez de elas irem para o caos, elas se mantenham. E aí a gente descobre que é a mão de Deus. E descobre que essa mão de Deus bondosa é bondosa não somente para preservar todas as coisas, mas também para nos dar a vida eterna. E em Cristo
na providência, no tempo e no espaço, nós reconhecemos que temos a oportunidade de sermos perdoados, reconhecemos a nossa insignificância e temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. O final da história é que nós seremos salvos. Este final foi planejado desde o começo. Então, para aqueles que conhecem Cristo, ou reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador, olham para o decreto, para a criação e para a providência com um olhar bondoso a respeito de Deus. Que Deus maravilhoso, que escreveu uma história sem que necessitasse. Deus estava totalmente satisfeito quando vivia na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele decidiu livremente criar a história. E em criando a história, me criou. E eu nasci no meio de uma geração corrupta, e mesmo assim o Senhor, bondosamente, misericordiosamente, me escolheu em Cristo Jesus e me deu fé para que eu pudesse me salvar. E aí essa história não termina, porque depois desta vida, o Senhor nos dará a vida eterna. Tudo isso estava lá condensado no decreto, só foi possível pela criação e acontece pela providência. Isso traz muita segurança para os crentes, porque a partir daí nós não estamos mais soltos nesse mundo. Nós não acreditamos que as coisas aconteçam por uma sucessão de fatores aleatórios, mas todos esses fatores, quer sejam grandes ou pequenos, tudo isso corrobora para o propósito inicial de Deus desde a eternidade: salvar os eleitos e condenar os ímpios. Deus seja louvado por essa doutrina. Amém.